Meu marido me traía, mas mesmo assim tinha ciúmes de mim. Então ele contratou um guarda-costas para me viajar. Mas o que ele não imaginava era que nos apaixonaríamos. O ar-condicionado do restaurante estava tão forte que meus dentes começaram a tremer. Sentei-me em silêncio, segurando a taça de vinho que eu não tinha tocado nos últimos 20 minutos. Do outro lado da mesa, meu marido, Ricardo, ria. A risada dele era alta, cheia, mas não era para mim. Era para a mulher sentada ao lado dele, uma amiga de negócios, que ele insistiu que jantasse conosco. Ela tinha cabelos loiros muito brilhantes e um vestido vermelho muito justo. Ela tocou o braço dele. "Ah, Ricardo, você é mesmo incrível", ela disse, a voz melosa. Eu desviei o olhar, sentindo o rubor da humilhação subir pelo meu pescoço. Eu era invisível. Eu era a esposa troféu, sentada ali apenas para provar que ele ainda me possuía. As mesas ao nosso redor nos olhavam. Eles viam um casal poderoso e sua convidada. Eu via a minha realidade. O marido infiel e a amante da vez. De repente, uma sombra se moveu atrás de mim. Um paletó escuro e pesado foi colocado sobre meus ombros. Era quente. O cheiro era sutil, de sabão e algo limpo. Eu me virei, surpresa, e meus olhos encontraram os dele. Caio. O novo guarda-costas. Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos do outro lado do salão. O rosto sério, profissional, reservado. Ele apenas colocou o paletó sobre meus ombros trêmulos e recuou um passo, voltando à sua posição contra a parede, como uma estátua. Ricardo nem percebeu. Ele estava muito ocupado pedindo outra garrafa do vinho mais caro para impressionar sua amiga. Aquele homem, Caio, era minha nova sombra, meu carcereiro particular. Ricardo o contratou há 3 semanas. Minha vida era o que muitos chamariam de perfeita. Uma casa que parecia um palácio, carros que eu nem sabia dirigir, roupas que custavam mais do que o salário de um ano de muitas pessoas. Mas era uma prisão dourada. Ricardo me deu tudo, menos o essencial: liberdade e respeito. Ele precisava saber onde eu estava a cada segundo do dia. Se eu demorasse 5 minutos a mais no salão de beleza, meu telefone tocava. "Onde você está, Larissa? Com quem está falando?" A voz dele era sempre calma, mas havia uma ameaça por baixo. O mais irônico era o ciúme dele. Um ciúme doentio, possessivo. E, no entanto, ele nem se dava ao trabalho de esconder suas próprias escapadas. Ele chegava em casa de madrugada, com cheiro de perfume feminino que não era o meu, e sorria se eu ousasse perguntar. "Negócios, querida. Você não entenderia." Eu entendia perfeitamente. Eu era um objeto caro que ele guardava em um cofre. Ele não me usava mais, mas não suportava a ideia de que alguém pudesse sequer olhar para mim. Caio foi a mais nova adição à minha vigilância. O guarda-costas anterior foi demitido porque, segundo Ricardo, ele conversava demais. "Larissa, querida, este é o Caio", Ricardo disse naquele dia, com o sorriso falso que ele usava para negócios. "Ele cuidará da sua segurança. Ele ficará com você o tempo todo." A ordem estava clara. Ele não estava ali para me proteger do mundo. Estava ali para me proteger de mim mesma, para garantir que eu seguisse as regras. E eu o tratei exatamente como o que ele era: um espião. Nas primeiras semanas, eu mal olhava para ele. Ele era alto, tinha os cabelos escuros e um olhar quieto que me deixava nervosa. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, mas seus olhos pareciam mais velhos. "Eu vou à biblioteca", eu dizia para o ar. Ele me seguia, a 10 passos de distância. "Eu vou ao jardim." Eu falava para a parede. Ele ficava perto do portão, sempre à vista. Ele nunca falava, a menos que fosse absolutamente necessário. "Sim, senhora." "Não, senhora." "O carro está pronto, senhora." Ele era uma parede de profissionalismo. E eu o desprezava por isso. Ele era pago para me manter na coleira. Eu fazia questão de ignorá-lo, de fingir que ele não existia. Era minha pequena forma de protesto. Mas ali, naquele restaurante, algo foi diferente. A humilhação era pública. Ricardo estava sendo tão óbvio, tão descarado, que as pessoas estavam cochichando. A mulher loira ria de uma piada que ele contou, jogando a cabeça para trás. Eu me encolhi na cadeira. Eu estava com frio, mas era um frio que vinha de dentro. Um frio de solidão, de raiva contida, de anos sendo tratada como um nada. E então, o paletó apareceu. Eu olhei para Caio novamente, por cima do ombro. Ele ainda estava em sua pose de estátua, mas por um único segundo, nossos olhos se encontraram. Não havia pena neles. Havia, eu não sei,
Talvez entendimento. Talvez eu tenha apenas imaginado. Eu me aconcheguei no tecido quente. Foi o primeiro gesto de gentileza genuína que recebi em anos. E veio do homem que eu via como meu inimigo. O jantar continuou por mais 1 hora torturante. Ricardo finalmente se lembrou de mim quando a conta chegou. Ah, Larissa, você está quieta. Está cansada? Millie perguntou apenas para manter as aparências. Sim, um pouco, murmurei. A mulher loira me deu um sorriso falso. Foi um prazer conhecê-la. Ricardo fala tanto de você. Duvido, pensei. No carro, a caminho de casa, o silêncio era pesado. Ricardo estava de bom humor, cantarolando uma música baixa. Eu ainda usava o paletó de Caio. Caio estava dirigindo, os olhos focados na estrada, visíveis apenas pelo espelho retrovisor. Quando chegamos à garagem gigantesca, esperei Ricardo sair do carro. Ele já estava ao telefone novamente. Sim, querida. Diego, sim, claro. Amanhã no mesmo horário. Ele nem olhou para trás, entrando em casa. Caio abriu a porta do carro para mim. Eu deslizei para fora, sentindo o ar frio da garagem. Tirei o paletó e o entreguei a ele. Nossos dedos se tocaram por um instante. Obrigada, eu disse. Minha voz tão baixa que quase não saiu. Senhora, ele respondeu, sua voz neutra como sempre, pegando o paletó. Eu fiquei parada ali por um momento. Eu queria perguntar por que ele fez aquilo. Eu queria dizer algo, mas eu não disse nada. Eu apenas me virei e entrei na casa fria e vazia. Subi as escadas, ouvindo o som distante de Ricardo já em seu escritório, provavelmente marcando outro negócio. Naquela noite, deitada na minha cama enorme e solitária, eu pensei naquele gesto. Aquele simples paletó. Foi um pequeno ato de humanidade em um mundo que não tinha nenhuma. Mal sabia eu que aquele paletó e aquele homem silencioso seriam o começo do fim da minha prisão. Depois daquela noite no restaurante, algo mudou. Não foi nada drástico, mas o ar parecia diferente. Quando desci para o café da manhã no dia seguinte, Ricardo já havia saído. Apenas o silêncio da casa enorme me cumprimentou. Caio estava em seu posto de sempre, perto da porta da frente, olhando para fora da janela. Eu me servi de uma xícara de café. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. Eu olhei para ele de costas para mim. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vinham. O gesto dele com o paletó foi tão inesperado que quebrou a rotina da minha miséria. Eu não sabia como agir. Então, apenas tomei meu café em silêncio e fui para o jardim. Ele me seguiu, como sempre. Eu me ajoelhei para mexer em algumas rosas, mais para ter algo para fazer do que por real interesse. Eu podia sentir a presença dele a alguns metros de distância. Ele foi indelicado ontem. Eu disse de repente, minha voz baixa, sem me virar. Eu estava falando de Ricardo. Eu não esperava uma resposta. Era contra as regras, mas depois de um longo silêncio, eu ouvi a voz dele, calma e baixa. Sim, senhora. Foi só isso, mas foi o suficiente. Ele não fingiu que não viu. Ele não me deu uma desculpa vaga. Ele validou o que eu senti. Foi a primeira vez em 1 década que alguém concordou comigo sobre o comportamento de Ricardo. Nas semanas seguintes, Caio continuou sendo minha sombra, mas eu parei de vê-lo como um carcereiro. Comecei a vê-lo como uma testemunha. E ele tinha muito o que testemunhar. Ele estava lá quando Ricardo decidiu, do nada, que odiava a cor das cortinas novas da sala de estar. Cortinas que eu passei semanas escolhendo. Que cor horrível, Larissa. Ele disse na frente da equipe de limpeza. Parece coisa de gente pobre. Você não tem gosto nenhum? Mande tirar isso hoje. Eu senti meu rosto queimar. Eu apenas balancei a cabeça. Sim, Ricardo. Eu olhei para Caio, que estava parado no canto da sala. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos estavam fixos em Ricardo. Havia uma rigidez em sua postura que eu não tinha notado antes. Ele viu, ele ouviu, e eu não me senti tão sozinha na minha humilhação. Começamos a conversar. Foi aos poucos. Eu estava na biblioteca tentando ler um livro, mas minha mente vagava. O senhor gosta de ler? Perguntei sem levantar os olhos da página. Ele pareceu surpreso com a pergunta direta. Quando tenho tempo, senhora. Que tipo de livro? Houve uma pausa. História, biografias. Eu balancei a cabeça. Eu também. Não foi muito, mas abriu uma porta minúscula. Na próxima vez que estávamos no carro, eu pedi a ele para ligar o rádio. Ele sintonizou em uma estação de música clássica. Pode mudar se não gostar, eu disse. Eu gosto, senhora. Me ajuda a concentrar.
e assim passamos a ouvir música clássica no carro. Às vezes eu comentava sobre uma peça e ele comentava de volta. Descobrimos que gostávamos dos mesmos compositores. Os gestos de cuidado também aumentaram, sempre de forma discreta. Ricardo tinha o hábito de esquecer de mim. Ele saía para almoçar e trancava o escritório onde eu costumava pegar meu cartão para pedir comida. Ele dizia aos empregados que não precisavam cozinhar, pois a patroa vai sair, mas ele nunca me avisava. Eu ficava presa naquela casa imensa com fome. Era um dos seus pequenos jogos de poder, me fazer sentir dependente e indefesa. Numa dessas tardes, eu estava sentada na cozinha, olhando para a geladeira vazia, sentindo meu estômago roncar. A humilhação era tão grande que eu não conseguia nem chorar. Caio apareceu na porta da cozinha. Eu nem o ouvi chegar. Ele trazia um pequeno prato nas mãos. Era um sanduíche simples, de queijo e presunto, e um copo de suco. Ele devia ter pego na cozinha dos funcionários, no outro lado da propriedade. Ele colocou o prato na minha frente, na ilha de mármore. Senhora, eu murmurei, envergonhada por ele ver aquilo. A senhora precisa se alimentar, ele disse, a voz firme, mas gentil. Eu olhei para o sanduíche e depois para ele. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu comi cada pedaço. Ele ficou parado na porta, vigiando o corredor, garantindo que ninguém nos visse. Aquele sanduíche foi a refeição mais importante da minha vida. Significava que alguém me via. Alguém se importava se eu passava fome. Eu me peguei esperando os momentos em que ele estava por perto. A presença dele, antes um símbolo da minha prisão, tornou-se meu único conforto. Eu me sentia segura com ele. Eu sabia que, enquanto ele estivesse ali, Ricardo não passaria de certos limites verbais. Eu comecei a sorrir de verdade de vez em quando. Quando eu estava no jardim e ele estava lá, eu me sentia em paz. Quando líamos em silêncio na biblioteca, cada um com seu livro, era quase como ter um amigo. Eu não percebi o quanto eu estava mudando. Eu parei de andar com os ombros caídos. Eu comecei a olhar as pessoas nos olhos novamente, inclusive os empregados. Eu estava menos infeliz. E Ricardo percebeu. Ele não era um homem estúpido. Ele era cruel, mas era observador. Estávamos jantando em casa, uma das raras noites em que ele decidiu não sair. Eu estava quieta, como sempre. Mas talvez eu não estivesse com a aparência de um fantasma. Talvez eu tivesse um pouco de cor no rosto. Caio estava em seu posto, perto da porta da sala de jantar. Ricardo largou o garfo com um barulho alto no prato. O som ecoou na sala silenciosa. Você parece animadinha, Larissa, ele disse, estreitando os olhos para mim. Eu congelei. Não sei do que está falando, Ricardo. Sabe sim. Você tem andado diferente, mas confiante. O novo segurança está fazendo um bom trabalho, não é? Te mantendo entretida? O veneno na voz dele era palpável. Ele olhou de mim para Caio e depois de volta para mim, com um sorriso maldoso no rosto. Ele é muito profissional, eu disse, minha voz saindo trêmula, apesar do meu esforço. Ah, profissional. Claro, Ricardo riu. Uma risada curta e sem humor. Gosto de funcionários profissionais, que sabem o lugar deles, que sabem para quem trabalham. Ele estava dando um aviso. Não para mim, para Caio. Eu olhei para Caio. Ele continuava imóvel, olhando para a frente como se não tivesse ouvido uma palavra. Mas eu vi. Eu vi a tensão na linha do maxilar dele. Ele ouviu. O clima na sala ficou gelado. Eu sabia naquele momento que Ricardo estava desconfiado. Ele não suportava a ideia de eu ter qualquer coisa que não viesse dele, nem que fosse um pingo de paz de espírito. Ele viu a pequena luz que tinha se acendido em mim, e ele faria de tudo para apagá-la. A desconfiança de Ricardo pairou sobre a casa como uma nuvem de tempestade. Ele ficou em casa pelos dias seguintes, o que era raro. Ele não dizia nada, mas seus olhos me seguiam por toda parte. Ele me observava, e observava Caio. O silêncio era pior do que seus gritos. Ele estava caçando, esperando um deslize. Eu tentei voltar a ser como era antes. Voltei a ignorar Caio, mantendo minha cabeça baixa. Eu não queria que ele perdesse o emprego por minha causa. Eu podia ver que Caio também estava mais rígido, mais formal. A pequena bolha de paz que tínhamos criado havia estourado. Então, numa manhã de terça-feira, Ricardo me surpreendeu no café. Larissa, querida, ele disse, com um sorriso largo que não alcançava seus olhos. Preciso fazer uma viagem de negócios de última hora. Algo muito importante. Ficarei fora por 3 dias. Meu coração deu um salto.
3 dias. 3 dias de ar puro, mesmo que vigiada. Ah, certo, eu disse, tentando parecer neutra. Sim, e tomei uma decisão. Caio! Ele chamou. E Caio, que estava no corredor, se endireitou. Você está de folga pelos próximos 3 dias também. Os outros seguranças cuidarão da casa. Um alarme soou na minha cabeça. Isso não fazia sentido. Ele nunca me deixava sem minha sombra principal. E dar folga a Caio ao mesmo tempo que ele viajava era estranho. Como quiser, Ricardo. Eu murmurei. Ótimo. Saio em 1 hora, ele disse. E saiu da sala. Eu olhei para Caio. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos pareciam preocupados. Senhor, ele disse em um tom baixo quando Ricardo se afastou. Por favor, tenha cuidado. Cuidado com o quê? Perguntei nervosa. Eu não gosto disso, senhora. Não faz o feitio dele, mas ele não podia fazer nada. 1 hora depois, Ricardo saiu com suas malas e Caio foi dispensado. Eu estava sozinha, apenas com os 2 seguranças diurnos que ficavam nos portões, longe da casa principal. Pela primeira vez em meses, eu podia andar pela minha própria casa sem ser seguida, mas em vez de me sentir livre, eu me senti exposta. As palavras de Caio ecoavam na minha cabeça. Não gosto disso. Eu passei o dia inquieta. Andei pela casa, tentei ler, mas não consegui me concentrar. Havia uma sensação de que algo estava errado. Eu fui até o escritório de Ricardo. Estava trancado, o que era normal. Mas então eu notei, no canto superior da porta da biblioteca, algo pequeno e preto. Uma nova câmera. Meu sangue gelou. Comecei a olhar ao redor. De verdade. Havia outra na sala de estar, escondida na estante. E mais uma no corredor principal. Ele não tinha viajado. Ou, se viajou, ele estava me observando. O desgraçado tinha instalado câmeras novas para me espionar. E ele tinha dispensado Caio. Era um teste. Ele queria ver o que eu faria se achasse que estava livre. Eu corri para o jardim, o único lugar onde eu me sentia parcialmente segura. Sentei-me no banco de pedra, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu estava sufocando. As lágrimas de raiva e desespero começaram a escorrer. Eu estava chorando, não apenas por mim, mas por Caio. Ricardo estava tentando armar uma armadilha para nós 2. Eu estava soluçando, com a cabeça entre as mãos, quando ouvi um barulho atrás de mim. Senhora? Eu levantei a cabeça, chocada. Era Caio. Ele estava parado ali, sem o uniforme, usando uma calça jeans e uma camisa simples. Caio, o que está fazendo aqui? Ele te deu folga. Ele está nos observando. Eu gaguejei, apontando para a casa. Tem câmeras novas por toda parte. Eu sei, ele disse, a voz calma. Eu não confiei nele. Eu fiquei vigiando a rua. O carro dele não foi para o aeroporto. Ele está em um hotel no centro, eu o segui. Ele está assistindo a tudo. Então você tem que ir. Agora, eu disse me levantando. Se ele te vir aqui... Eu só precisava ter certeza de que a senhora estava bem. Ele disse, dando um passo cauteloso em minha direção. E para te dar isso... Ele tirou um lenço limpo do bolso e me ofereceu. Eu hesitei, olhando para a casa. Se Ricardo visse isso, eu peguei o lenço. Obrigada, mas vá, por favor. Foi quando ouvimos o som do carro cantando pneus na entrada. Ricardo. Ele não esperou nem o portão automático abrir completamente. Ele passou, freou bruscamente em frente à casa e saltou do carro. Seu rosto estava vermelho, distorcido pela raiva. Então é isso. E ele gritou, marchando em nossa direção no jardim. Eu mal viro as costas e você traz seu amante para minha casa. Ricardo, não é nada disso. Eu gritei, dando um passo para trás. Não minta para mim, Larissa. Ele rosnou. Ele parou na frente de Caio, que estava imóvel, protegendo-me com seu corpo. Você está demitido. Você é um traidor. Eu te paguei para vigiá-la, não para se envolver com ela. Senhor, está cometendo um erro, disse Caio. A voz baixa e controlada, mas cheia de uma autoridade que eu nunca tinha ouvido. Erro? Eu vi tudo, nas câmeras. Vocês 2, de segredinhos. Você dando o lencinho para ela? E Ricardo cuspiu as palavras. Ele se virou para mim. E você vai aprender. Eu não fiz nada. Eu chorei. Saia da minha propriedade. Ricardo gritou para Caio. Agora! Ou eu chamo a polícia e digo que você invadiu. Caio olhou para mim por um segundo. Seus olhos dizendo 1000 coisas que ele não podia falar. Havia raiva, preocupação e algo mais. Ele assentiu lentamente. Adeus, senhora. Ele se virou e saiu andando, de cabeça erguida,
passando pelo carro de Ricardo e saindo pelo portão da frente. Eu fiquei sozinha com Ricardo. O silêncio era terrível. Ele me agarrou pelo braço. Para dentro, agora. Ele me arrastou para dentro de casa. Você achou que podia me fazer de bobo? Na minha própria casa, eu não fiz nada. Me repeti, tentando me soltar. Você vai ficar no seu quarto. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, me empurrando escada acima. Naquela noite, minha prisão se tornou real. Ele cumpriu sua promessa. Ele confiscou meu celular, minha bolsa, meus cartões. Ele trancou a porta do meu quarto por fora. No dia seguinte, ele colocou 2 seguranças novos, homens grandes e carrancudos, na porta do meu quarto. Eu só podia sair para ir ao banheiro. E eles me escoltavam. Eu estava presa, isolada. Eu não tinha como ligar para ninguém. Não tinha como pedir ajuda. Eu passei 2 dias naquele quarto, chorando, comendo a comida fria que eles deixavam na porta. Eu estava desesperada. Ricardo tinha vencido. Ele tinha me quebrado. Na 3ª noite, eu estava sentada no chão, sentindo-me completamente vazia. Eu olhei para o fundo do meu closet, para uma caixa velha de sapatos que eu não abria há anos. Eu a puxei, sem motivo, apenas para fazer algo. Dentro havia fotos antigas, algumas bijuterias sem valor. E no fundo, debaixo de um lenço velho, um pequeno celular pré-pago. Meu coração parou. Eu o peguei, minhas mãos tremendo. Eu me lembrei. Há algumas semanas, Caio tinha me entregado aquilo, num momento rápido no corredor, enquanto Ricardo estava distraído. Senhora, ele disse sem olhar para mim. Guarde isso. Apenas em caso de emergência. Está carregado. Mantenha desligado. Eu tinha guardado e esquecido completamente. Até agora. Era uma emergência. Eu me arrastei para debaixo da cama, o mais longe possível da porta. Liguei o aparelho. A tela brilhou, iluminando meu rosto no escuro. Tinha bateria. Eu não sabia o número dele, mas havia uma única mensagem salva. Eu a abri. Eram apenas 3 palavras. Estou esperando. C. Eu me arrastei para o canto mais escuro do closet, debaixo dos vestidos caros que eu nunca mais usaria. Liguei o pequeno telefone. A tela brilhou, e a mensagem estava lá. Estou esperando. C. Meu coração parecia uma bomba relógio. Os guardas estavam no corredor. Se eu fizesse um som, mas eu não tinha escolha. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguiam digitar. Estou presa. Meu quarto. Guardas na porta. Ele tirou tudo. Telefone, cartões. Estou trancada, enviei. Cada segundo de espera pela resposta foi uma tortura. E se ele não visse? E se ele tivesse desistido? O telefone vibrou silenciosamente na minha mão. Uma nova mensagem. Não ligue. Só texto. Fique calma. Conheço a rotina dos guardas. Eles mudam de turno às 3 da manhã e são lentos. Amanhã às 13h15 estarei na porta da cozinha. Vou desativar o alarme da zona de serviço. Você precisa estar lá. 3h15 da manhã. A porta do meu quarto estava trancada por fora. Estou trancada. A porta tem chave, digitei. A resposta veio rápida. Eu sei. Verifique debaixo do tapete de entrada do seu quarto. Deixei uma cópia da chave mestra há uma semana. Achei que ele faria algo assim. Eu me arrastei para fora do closet, meu corpo todo tremendo. Fui até a porta do quarto e, com cuidado para não fazer barulho, levantei o canto do tapete pesado. Lá estava. Uma chave de metal fria. Eu a segurei com tanta força que doeu. Eu tinha uma chance. Passei as 24 horas seguintes fingindo. Fingi estar derrotada. Quando o guarda abriu a porta para deixar minha bandeja de comida, eu mal levantei a cabeça. Ricardo passou pela porta uma vez, com um sorriso satisfeito. Gostando das suas novas acomodações, querida? Pense nisso como um tempo para refletir sobre lealdade. Eu não disse nada. Apenas o deixei apreciar sua vitória. Às 3 da manhã, eu estava acordada, vestida com roupas escuras. O silêncio da casa era absoluto. Ouvi o barulho abafado da troca de guardas no corredor. O relógio marcou 3h15. Com o coração na boca, coloquei a chave na fechadura. Girei-a o mais devagar que pude. O clique pareceu um tiro de canhão, mas ninguém veio. Abri a porta, uma fresta de cada vez. O corredor estava vazio. Os novos guardas estavam na outra ponta, perto da escada principal, provavelmente tomando café. Eu corri, descalça, pelas escadas de serviço. Era escuro e frio. Cheguei à cozinha e lá estava ele, Caio, uma sombra perto da porta dos fundos. Senhora, ele sussurrou, e o alívio na voz dele era real. Caio, isso é loucura. Eles vão te pegar. Eu sussurrei de volta, correndo para ele. Não temos tempo.
Ele vai te manter aqui até você assinar papéis, desistir de tudo. Ele não vai parar. Eu sei. O que eu faço? O escritório dele. Há um cofre no chão, debaixo do tapete persa. Não o da parede, esse é falso. A senha é a data em que ele fechou seu primeiro grande negócio. Ele me entregou um pequeno pedaço de papel. Eu o ouvi se gabando disso para um sócio uma vez. Anotei e guardei. Meu Deus, ele estava planejando isso. Ele esconde tudo lá, disse Caio. Provas, contas. Ele está desviando dinheiro não só da empresa, mas das contas conjuntas. Ele está se preparando para te deixar sem nada. Ricardo tem um jantar de negócios fixo amanhã à noite. Ele nunca falta. Eu disse, minha mente finalmente funcionando. Exato, disse Caio. Ele vai sair. Os guardas vão relaxar. Vou criar uma distração no portão da frente. Algo que tire os dois do corredor. Você terá 10 minutos. Pegue o que puder, mas o mais importante. Tire fotos de tudo com o telefone que eu te dei. Ele olhou para mim, seus olhos sérios na escuridão. Você consegue fazer isso, Larissa? Eu balancei a cabeça. Eu vou fazer. Agora vá. Volte antes que sintam sua falta. Na noite seguinte eu esperei. Ouvi Ricardo sair, batendo a porta da frente, gritando ordens para os guardas sobre me manterem trancada. A casa ficou em silêncio. Às 9 em ponto, o telefone no meu bolso vibrou. Agora. Eu destranquei minha porta. Os guardas não estavam lá. Corri para o escritório de Ricardo. Estava escuro. Eu não acendi a luz. Usei apenas a lanterna do celular. Arrastei o tapete pesado. Lá estava. O cofre no chão. Digitei os números do papel de Caio. Verde. Abriu. Meu estômago revirou. Não era dinheiro. Eram pastas. Livros caixa. Extratos bancários de contas que eu nunca tinha visto. Em lugares distantes. Eram documentos que mostravam ele sistematicamente movendo milhões para fora do país. Tudo em nome de empresas de fachada. Havia uma pasta com o meu nome. Dentro, planos para declarar que eu era mentalmente instável, para tomar controle total de tudo. Ele não ia apenas me deixar. Ele ia me destruir. Eu tirei fotos. Página após página. Meu dedo batia na tela rápido. Havia um pequeno pendrive. Eu o peguei. Coloquei tudo de volta, fechei o cofre, arrastei o tapete. No minuto em que fechei a porta do escritório, ouvi os guardas voltando pelo corredor, reclamando alto sobre um alarme falso no portão. Eu me tranquei no meu quarto. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não estava com medo. Eu estava com raiva. Uma raiva fria e clara. 2 dias depois, Ricardo finalmente abriu minha porta. Ele trazia uma pasta. Espero que tenha tido tempo para pensar, Larissa. Ele disse com aquele sorriso arrogante. Estou me sentindo generoso. Vou te dar uma pequena pensão, se você assinar este acordo de divórcio agora e abrir mão de tudo. Se não, eu não vou assinar isso, eu disse. Minha voz calma. Ele riu. E você acha que tem escolha? Você está no meu mundo, minha querida. Você não tem nada. Você não é nada sem mim. Eu quero o divórcio, Ricardo. Mas não nos seus termos. Nos meus. Ele parou de rir. Do que você está falando? Estou falando que meu advogado entrará em contato com o seu esta tarde. Ele ficou pálido. Advogado? Que advogado? Você não tem telefone. Você me subestimou, eu disse, passando por ele e saindo do quarto. Os guardas tentaram me impedir, mas eu olhei para eles. Se vocês tocarem em mim, serão processados por sequestro. Ricardo ficou parado no corredor, perplexo, enquanto eu descia as escadas da frente e saía pela porta da frente, para o carro que me esperava no portão. O carro de Caio. A reunião no escritório de advocacia foi a melhor cena da minha vida. Ricardo chegou bufando, seus advogados parecendo confusos. O que é isso, Larissa? Que palhaçada é essa? Ele começou. Meu advogado, um homem quieto e sério que Caio havia encontrado, simplesmente colocou as fotos na mesa. Uma por uma. Os extratos. As contas. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele olhou de mim para Caio, que estava sentado em um canto da sala como minha testemunha. Onde... Ele gaguejou. Como você... Você me trancou, Ricardo, eu disse, minha voz clara como cristal na sala silenciosa. Você achou que eu era um troféu idiota, mas você esqueceu que enquanto eu estava sentada em silêncio naqueles jantares chatos, eu ouvia. Eu via, e você me deu muito tempo para pensar. Isso é roubo. Ele gritou para o advogado dele. Não, disse meu advogado. Isso é prova. Prova de fraude, desvio de fundos matrimoniais e mais.
Além, é claro, das provas de suas indiscrições. Temos reservas de hotel, transferências de dinheiro para suas amigas. Temos tudo. Ricardo desabou na cadeira. Ele sabia que tinha perdido. Para evitar uma investigação criminal que o colocaria na prisão, ele foi forçado a aceitar meu acordo. Ele não perdeu apenas parte de sua fortuna. Ele perdeu tudo o que havia tirado de mim. E mais. Sua reputação, que ele tanto valorizava, foi destruída. Seus amigos de negócios o abandonaram da noite para o dia. Hoje, 6 meses depois, estou sentada na varanda de uma casa pequena, no campo. O sol está quente. Eu posso ouvir o som de cães latindo alegremente. Usei o dinheiro que recuperei para comprar esta terra e construir um pequeno refúgio para animais abandonados. O trabalho é duro. Minhas mãos estão sujas de terra. Meu cabelo está preso num rabo de cavalo simples. Ouço passos atrás de mim. Caio se senta ao meu lado, me entregando uma xícara de café. Ele não é mais meu guarda-costas. Ele é meu parceiro. Ele ajuda a cuidar dos animais, a consertar as cercas. Não falamos muito sobre o que aconteceu. Não precisamos. O caminhão de ração chega em 10 minutos. Ele diz sorrindo. Eu vou ajudar a descarregar. Eu respondo, sorrindo de volta. Ricardo me proibiu de tudo. Me trancou. Achou que era meu dono. Mas tudo o que ele fez foi me dar a chave da minha própria liberdade. Ele me chamava de seu troféu, mas no final, eu era a única que tinha valor real. Eu não procurei por um novo amor. Eu procurei por mim mesma. E no processo encontrei alguém que me via de verdade. Minha vida hoje não é luxuosa, mas é minha. E pela primeira vez na minha vida eu sou completamente livre.